Povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Lindomar. Estou aqui hoje para poder falar de um assunto muito interessante. Na verdade, nós vamos fazer aqui um pequeno estudo para poder entender algumas partes, né, algumas passagens bíblicas e assim a gente poder caminhar com Deus em cima da nossa fé, da nossa crença. Então, estou aqui hoje representando o Ministério Terra de Carfanaum, mas esse vídeo não vai ficar exclusivo para o Ministério Terra de Carfanaum. Ele vai ser postado nas redes sociais de uma forma aberta, mas o Ministério Terra de Carfanaum é onde eu estou hoje pastoreando e eu quero direcionar esse vídeo em cima daquilo que a gente tem falado, que a gente tem compartilhado, que a gente tem vivido na prática. Então, se possível, se inscreva nos canais das redes sociais, o YouTube, também no Instagram, no TikTok. Procura lá Ministério Terra de Carfanaum. Vocês vão encontrar lá as pregações, as ministrações que são geradas aí durante a semana. Muito obrigado por essa oportunidade, por vocês estarem aqui e estar acompanhando esse conteúdo e compartilhando esse conteúdo. Quero falar hoje sobre uma questão muito interessante, tá? Eu quero falar do projeto de Deus, o projeto original, desde a sua criação até o fim. Vai ser um assunto aí extenso, mas necessário. Vamos ver o que Deus nos fala aqui, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus nos conduz dentro das Escrituras Sagradas para poder compreender toda a extensão do projeto de Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender o que Deus quer de fato. Tem muitas pessoas que têm questionamento e ficam se perguntando: para que eu vim aqui? Para que Deus me trouxe aqui? Para que Deus me mandou aqui? Não é verdade? Mas se a gente compreender o projeto dele, o porquê, o propósito dele desde o princípio, vai ficar muito mais fácil a gente levar uma vida de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, e aí a gente consegue ter uma vida muito mais prazerosa. Então hoje o assunto é o projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar já, eu vou começar aqui com a oração. E nós vamos seguir uma imagem aqui, tá? Entendendo todo o projeto, eu vou trazendo as passagens bíblicas, você vai anotando as passagens aí na sua casa e vai pesquisando, vai de alguma forma aí criando a sua forma de estudo para que você possa estudar, encaixando as palavras no lugar certo, o contexto certo e entender toda essa extensão da criação de Deus. Deixa eu fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar do teu evangelho, de anunciar suas boas novas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Que cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que cada pessoa que vai parar para estudar juntamente aqui comigo, que eles possam compreender a sua vontade pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a imagem que nós vamos usar como referência é essa, tá? Projeto de Deus do início ao fim. Nós vamos pegar o início e vamos chegar até aqui, encaixando dentro dessas setas cada passagem bíblica, o tempo de cada passagem bíblica, para a gente poder compreender até a manifestação de Cristo e depois da manifestação de Cristo até a chegada ao Pai, tá? Até a chegada ao Pai. Aqui eu coloquei início e fim para que possa ficar uma questão bem clara dentro das passagens bíblicas que vai ser citada aqui. Amém? Glória a Deus. Para a gente pegar, a gente vai encaixar já de frente ali, bem lá no princípio, bem lá no início, nós vamos pegar toda aquela criação do Éden, tá? Eu vou pegar aqui o capítulo 2, no capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus os criou. E ainda não havia nenhum arbusto no campo, não havia brotado nenhuma erva, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E não havia homem para trabalhar no solo, mas uma neblina subiu da terra, mas uma neblina subia da terra e umedecia toda a superfície do solo.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se uma alma vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e colocou ali o homem que havia formado. O Senhor Deus fez surgir da terra toda árvore que era agradável à vista e boa para alimentação, e também a árvore da vida no meio do jardim, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Depois se dividia e se repartia em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que circunda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é excelente. Ali se encontram bidélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que circunda toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria, e o quarto, o rio Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e mantê-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea a ele. E assim, né, é a criação, ali é o princípio. Então nós vimos aqui, quando a palavra de Deus fala sobre essas coisas, ele fala sobre a criação de tudo isso que a gente hoje pode ver e tocar. Ele cria ali o homem, ele cria toda a extensão. No capítulo 1 fala da criação, né, dos luminares, fala da criação da vegetação, dos animais, fala da criação de todas essas coisas. Mas quando entra na questão do homem, e ele começa a dizer que ele ia criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e daria a oportunidade do homem estar no Éden, no jardim de Deus, ali ele fala bem claro, dizendo que ele planta no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. E é nesse contexto aqui que nós vamos subir, tá? Para ali até a gente chegar em Cristo, entendendo que a criação de Deus tinha um propósito original, um propósito de relacionamento, um propósito de comunhão, um propósito de vida. Se vocês for parar para ver, quando ele fala sobre a árvore da vida, quando o homem está dentro do Éden, ele ali não tinha provado a morte. Quando o homem está dentro do Éden, ele tinha uma vida, e essa vida era uma vida que era eterna até então. A palavra de Deus fala que Deus dá uma ordem para o homem, dizendo para ele não comer do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim, porque certamente no dia em que ele comesse daquela árvore, daquele fruto, ele ia morrer. E muitas pessoas às vezes param e pensam, né? Mas Adão e Eva comeu do fruto e eles não morreram. Eles não morreram, eles ainda viveram muitos anos depois. E de fato, viveram muitos anos depois, mas depois eles morreram. A questão é que quando eles estavam no Éden, junto com a árvore da vida, eles não iam morrer. Independente, eles iam viver eternamente, porque estava falando da fonte da vida, a vida eterna. Aquela mesma vida que Jesus Cristo oferece, ou ofereceu na época em que ele estava sobre a terra e continua oferecendo até hoje, a vida eterna, né? Então, tanto que Jesus usa essa expressão dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vai chegar nesse lugar de eternidade se não for por ele. Agora olha para você ver uma coisa interessante. Ali, quando acontece a queda do homem, quando o homem cai, quando o homem come desse fruto, a palavra de Deus fala
que Deus coloca eles para fora do jardim. Deus coloca eles para fora do jardim. E aí começa a gerar todo esse processo de morte. Começa a gerar todo esse processo de morte. Porque tudo aquilo que é desconectado da fonte tem tendência a morrer. Uma planta, tá, que não tem os seus... que não tem o solo adequado, que não tem a iluminação adequada, que não tem a irrigação adequada, ela tem tendência a morrer. Porque ela precisa de alguns nutrientes para continuar viva, produzindo. E assim também é o homem. O homem, ele foi criado para ter uma vida de relacionamento com Deus. O homem e a mulher foi criada para ter uma vida de relacionamento com Deus. Toda pessoa que se afasta desse propósito, a tendência dela é morrer. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Quando ele fala que fora de Cristo nós estávamos mortos em nossos pecados. Fora de Cristo nós estávamos sem vida, mortos. Então, quando Deus tira o homem para fora do Éden, ele começa a ter uma crescida, ele começa a ter uma subida elevada em direção ao pecado, tá? A palavra de Deus fala que quando quando Deus, na verdade, vê o homem no livro ainda no livro de Gênesis, no capítulo 6, olha para vocês verem o que Deus fala. Livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus fala assim, olha, deixa eu abrir aqui. O capítulo 6. No livro de Gênesis, capítulo 6, naquela segunda setinha, nós vamos então entender que ali é já agora, depois da expulsão do homem, depois deles começarem a se multiplicar, a crescer, a gente vê aí, né, como que isso se multiplicou de uma forma, sabe, assim, assustadoramente, ao ponto de Deus intervir. No livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1, fala assim: aconteceu que, à medida que os homens se multiplicavam na terra, nasceram-lhe filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e escolheram entre elas as que mais lhes agradavam. Então, disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Eu vou pegar até aqui. Olha para você ver. Lá no Éden, eles tinham vida eterna porque eles estavam conectados diretamente à fonte ou à árvore da vida. Então lá não tinha limite, lá não tinha tempo de vida. Quando eles são lançados para fora do Éden, o tempo de vida começa a ser reduzido. A gente vê ali nas primeiras passagens algumas pessoas que viveram 950 anos, outros que viveram 800, outros que viveram 600, alguns que viveram 400, outros que viveram 500, mas a palavra de Deus, quando chega nessa etapa aqui, com a corrupção do gênero humano, ele fala assim, ó, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O meu espírito não vai ficar tentando convencer o homem a vida toda do que ele tem que fazer. Então eu vou reduzir o seu tempo de vida a 120 anos. A partir dessa declaração de Deus, a partir desse momento, nenhum homem mais conseguiu ultrapassar esse prazo de 120 anos. Apesar da gente talvez pegar o livro dos recordes, né? E a gente vai ver algumas pessoas aí que chegaram aos 120 anos, ou talvez aos 121, 22, mas o tempo que Deus deu para a humanidade a partir daquele momento era de 120 anos. Entenda isso. Quando as pessoas saem para fora do Éden, ali no início, depois de Deus criar céus, terra, o homem, a mulher e tudo mais, houve o pecado, acontece o pecado, as pessoas são colocadas para fora do Éden, e quando eles são colocados para fora do Éden, eles começam a se multiplicar e crescer em cima já da sua humanidade, em cima já da sua parte carnal. E em cima da sua parte carnal, a palavra de Deus está falando que eles se multiplicaram, cresceram, mas eles também multiplicaram
o pecado. E em cima disso, Deus fala assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. Então, em cima daquilo, a palavra de Deus fala, aqui ainda no versículo 5, no versículo 5 do capítulo 6, Deus fala assim: e o Senhor viu que a maldade do ser humano se multiplicava na terra, e que todo o desígnio dos seus pensamentos e do seu coração era continuamente mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso lhe pesou o coração. Que coisa, né? Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de tê-los criado. Noé, porém, encontrou graça diante do Senhor. Estas são as gerações de Noé. E aí entra falando da geração de Noé. Agora vamos lá, vamos pegar uma coisa aqui. Quando houve a queda do homem, quando houve a queda, eu não sei se vocês lembram, mas quando houve a queda, Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Ele falou que nasceria da mulher, ou a descendência da mulher, esmagaria, pisaria na cabeça da serpente, né? Aquela que vem da serpente feriria o calcanhar. Mas aqui nasceria da mulher, pisaria, esmagaria a cabeça, pisaria na cabeça. Então, essa é uma promessa de restauração. Quando Deus fez essa promessa depois da queda, Deus faz uma promessa de restauração, e aí nós entendemos que isso já era uma questão de uma promessa, tá? Falando sobre a questão da vinda do Cristo, aquele que ia restaurar todas as coisas. Então entenda bem, quando há a queda, Deus não deixa de punir o homem, porém ele faz uma promessa de restauração. Quando ele faz uma promessa de restauração, ele promete o filho, ele promete, né, aquele que teria autoridade, poder, para poder restaurar todas as coisas. Então, a partir desse processo, Deus faz um projeto para chegar até Jesus, tá? Então, quando ele começa todo esse processo, a primeira coisa é: eu preciso preservar o que é original. Foi a partir do homem, foi a partir de Adão e Eva que Deus fez essa promessa. Então, Jesus Cristo não poderia vir de outra descendência a não ser de Adão e Eva. Então, tudo agora teria que levar a Cristo vindo de Adão e Eva. Então, quando ele quando ele comenta que vai destruir, que ele vai destruir a humanidade, e ele fala que vai destruir homem, tudo que ele criou, animais e tudo mais, se ele elimina tudo, e ele tinha autoridade para isso, se ele elimina tudo e recomeça de novo, do zero, provavelmente Jesus não seria da descendência de Adão e Eva, né? Mas a palavra de Deus fala que Noé encontrou graça diante do Senhor. E foi a partir de Noé, que também era da descendência de Adão e Eva, é a partir de Noé que Deus recomeça um projeto. Deus recomeça um projeto. Então a gente falou do início, falamos da queda, depois da queda, alguém que vai dar continuidade no projeto, Noé, né? Noé. E aí a gente vai de Noé, a gente pula lá para Abraão. De Noé, a gente pula para Abraão. Ó, deixa eu fazer aqui. A gente pula, então, de Noé para Abraão. É importante a gente entender que até agora, até nessa passagem que nós estamos falando de uma subida, tá? Onde as pessoas saíram da santidade, eles eram 100% santo, porque eles estavam no Éden de Deus. Depois da retirada do Éden,
eles começam a se contaminar cada vez mais com o pecado, e aí chega uma hora que Deus limita o tempo de vida a 120 anos, porque Deus não ia ficar contendendo com o homem a vida toda, por causa das suas iniquidades, seus pecados, ele limita a 120 anos. Chega ali, Deus recomeça a partir de Noé, tá? Então agora a gente vem ainda com Noé, povoando novamente a terra, fazendo a terra ser produtiva novamente, depois do dilúvio, e aí a palavra de Deus entra agora numa questão que eu preciso escolher alguém para ser exemplo sobre a terra. Eu preciso escolher alguém que possa ser a representação daquilo que eu quero, né? E aí ele escolhe quem? Ele escolhe Abraão. Então daí Deus escolhe Abraão. Então a gente pula do capítulo 6 para o capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 6 para o capítulo 12, e a palavra de Deus vai falar sobre Abraão. Olha isso. A partir do verso 1 do capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e abençoarei, engrandecendo o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você todas as famílias da terra serão benditas. E aí fala da questão que Abraão partiu e foi, né, conforme o Senhor tinha ordenado, e foi para todo aquele projeto que a gente já sabe. Mas o que eu quero focar aqui é, depois de Noé, Deus escolhe uma pessoa para se tornar exemplo de como que todas as famílias da terra deveriam, a partir de ali, andar. Confiando no Senhor, acreditando no Senhor, tendo fé no Senhor, né? Gerar uma vida relacional com Deus novamente. Mesmo assim, as pessoas sendo carnais, não é porque Deus fez uma promessa com uma pessoa que todos os outros depois vai seguir, né? Então a palavra de Deus fala que mesmo Deus prometendo isso para Abraão, as gerações dele que veio, que estava vindo depois, eles não tinham aliança com Deus. A palavra de Deus fala que Deus fez essa promessa para Abraão de uma forma incondicional. Se você for parar para ver, nesse contexto que nós lemos aqui, Deus não impôs condição para Abraão para ele ser abençoado. Deus não impôs condições. Deus simplesmente falou para ele poder sair daquele lugar e ir para onde Deus estava mostrando que Deus ia fazer dele uma grande nação e abençoar, né? Ele abençoar todo o povo a partir dele, todas as famílias da terra a partir dele. Só que veio Isaac e Deus deu uma condição. Deus falou para Isaac, né? Seja comigo, assim como foi seu pai, Abraão, e eu vou te abençoar assim e assim. Depois veio Jacó e Deus falou a mesma coisa. Assim como foi seu pai, né, Abraão, Isaac, e Deus dá a condição para ele ser de tal forma para poder alcançar as promessas. O porquê que eu estou querendo dizer sobre isso, gente? Como não tinha uma forma de andar, como não tinha uma forma de caminhar, a primeira pessoa como referencial, aqui nesse sentido agora, era Abraão. Então, para Isaac ser abençoado, alcançar as promessas de Deus, o referencial era quem? Abraão. Para Jacó alcançar as promessas, isso e aquilo, quem era o referencial? Abraão. Por isso que Deus, naquela etapa ali, usava muito o referencial passado. Naquela etapa, Deus falava muito sobre, né? Eu sou o Deus dos seus pais, Isaac e Jacó, Abraão. Eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus, ou seja, observa o que eu fiz através ou a partir deles. Se você observar isso, automaticamente você também vai ser abençoado. Então ali nós já entramos na questão da criação nós entramos na parte do dilúvio, né? Do dilúvio, depois do dilúvio de Noé, nós entramos agora na parte daquele que foi chamado para ser a representação daqueles que iam ser levado, conduzido até alcançar a promessa.
A promessa do início, aqui em cima, era Cristo. A promessa de quando existiu a queda, né? E a promessa de restauração é Cristo. Então, eu preciso observar todo esse contexto para que eu possa compreender que para mim poder chegar em Cristo existe uma forma de caminhar. Existe um jeito de caminhar. Aí tá, vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Entra aquela questão do Egito. A palavra de Deus fala que eles vão para o Egito, fica preso no Egito, e a partir dali, Deus entende o seguinte: esse povo é obstinado. Esse povo aí, eu estou tentando levar eles na promessa depois que eles saem do Egito. Eu estou tentando levar eles para poder entrar na promessa, mas eles não me compreendem. Eles não me entendem. Então, quando acontece isso, a palavra de Deus fala que eles estão agora atravessando o deserto, cheio dos seus pensamentos, dos seus achismos, cheios daquilo que eles entendiam como certo ou errado, e a palavra de Deus fala que eles iam morrer. Deus tinha acabado, há pouco tempo atrás agora, de recomeçar a partir de Noé, e eu acredito que Deus não teria nenhuma dificuldade de recomeçar de novo agora, né? A partir de Moisés. Ele não teria nenhuma dificuldade. Tanto que no monte Deus fala com Moisés e fala que ia destruir todo o povo de novo. E ali há uma intercessão a partir de Moisés, falando para Deus não fazer aquilo, porque o que seria dito? Deus tirou esse povo lá da terra do Egito para poder matar eles aqui no deserto. Então há uma intercessão a favor do povo, mas olha para vocês ver uma passagem que mostra o amor de Deus, né? O amor de Deus com o povo. Nós estamos falando aqui, tá? Do amor de Deus desde o princípio. Nós estamos falando que quando há a queda, Deus não deixa de punir o homem, mas Deus faz uma promessa de restauração. Quando vem a questão do dilúvio, Deus encontra uma pessoa que tem os princípios, né, necessários para dar continuidade na promessa que Deus fez. Depois disso, Deus vai lá e separa uma pessoa para poder se tornar o exemplo de como as outras deveriam caminhar. E agora a gente já chegou aqui, né? A gente vai entrar agora no porquê que foi gerado os mandamentos. Os mandamentos. Mas deixa eu falar antes aqui sobre uma passagem que eu acho ela muito bonita e é necessário a gente deixar ela gravada aqui, tá? Deixa eu só falar aqui uma passagem. No livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 19, no livro de Êxodo, capítulo 19, olha o que fala a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Êxodo 19. Êxodo 19, anota aí na casa de vocês, anota aí no caderno de vocês. No Êxodo 19, mostra, sabe, todo esse amor de Deus, todo esse projeto de Deus, né, para a humanidade. E aqui fala assim, olha: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. E partiram de Refidim, chegando ao deserto do Sinai, onde se acamparam. Ali Israel se instalou em frente ao monte. E Moisés subiu ao encontro de Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se vocês realmente ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, então serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês
me serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você falará aos filhos de Israel, né? E aí fala que Moisés veio, convocou todo o povo e anunciou isso. Mas olha para você ver que interessante. Deus falou assim, gente, eu trouxe vocês para junto de mim, para fazer vocês a minha nação, né, para fazer vocês o meu povo, para que outros possam observar vocês, para que outros possam ser abençoados a partir de vocês. Mas é necessário que vocês guardem a minha aliança, que foi a aliança que ele fez com Jacó, que foi a aliança que ele fez com, né, com Abraão não, mas com Isaac, porque Abraão foi incondicional. Mas os demais teve uma condição. Se vocês andarem assim, 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 vocês serão alcançados e beneficiados por isso. E aí, com o povo, ele fala a mesma coisa. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar. Vocês serão o meu povo particular. A questão é, as pessoas não conseguiram guardar. Eles não conseguiram observar. E foi por causa disso que foi criado a lei. Foi por causa disso que foi criada a lei. Deixa eu pegar a passagem certa aqui. Olha para vocês verem. Nessa passagem, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa passagem, agora que nós vamos ler, está no Novo Testamento, tá? Mas relatando exatamente essa parte agora a qual a gente está falando. As pessoas não conseguiram guardar os mandamentos. Na verdade, ali não tinha mandamento. As pessoas não conseguiram guardar a aliança. E por causa deles não conseguir guardar a aliança, foi criado os mandamentos para preservar a vida do povo. Muita gente, né, às vezes não consegue entender como que Deus agia. Muitas pessoas vê Deus como um Deus ruim, principalmente o Deus do Velho Testamento, vê Deus como um Deus mau, porque ela se pergunta e fala, mas como assim Deus permitiu que crianças fossem mortas e que Deus matou isso, matou aquilo, matava animal e tudo mais? Mas a verdade é que desde a queda do homem, Deus tinha um projeto de restauração da humanidade. Porém, o homem era carnal e espiritual, mas quando ele é tirado para fora do Éden, ele vive muito mais a sua carnalidade. E Deus ele não tem compromisso com a carnalidade. Então é por causa dessa questão que Deus faz todo um projeto para restaurar novamente o relacionamento dele com o homem, para o homem ficar protegido. Então olha para vocês verem. Quando as pessoas têm dificuldade em guardar a aliança, Deus está vendo agora que as pessoas estão morrendo demais, entendeu? Está morrendo demais. Ele cria as leis. E olha para você ver o que fala no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Vamos ver aqui. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. O verso é o verso 24, 25 e 26. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. De maneira que a lei nos foi como um tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha para vocês verem. Lembra que eu falei agora mesmo de Abraão? Abraão foi o exemplo, tá? Abraão foi o exemplo daquele que ouviu a voz de Deus e seguiu pela fé. E os outros foi condicionado à mesma fé de Abraão. Mas quando chega no povo ali no deserto, e Deus fala assim, observa o que eu fiz lá, a minha aliança. Só que eles não conseguiram guardar a aliança. Então, como eles não conseguiram guardar a aliança, eles estavam prestes a morrer. Porque eles foram para o deserto e eles começaram, o coração deles estava lá no Egito.
E eles estavam ali levando Deus, né, ao extremo mesmo daquilo que eles entendiam. E Deus falou assim, cara, eu preciso criar uma forma de preservar esse povo, porque senão eu vou acabar matando eles tudo. E aí a palavra de Deus fala assim, ó, no capítulo 3, no verso 24 de Gálatas. De maneira que a lei foi como um tutor para nos conduzir a Cristo. O que é tutor? Tutor é aquele que tem a guarda, aquele que tem ali, né, o aval para cuidar de alguém. Quando a gente é criança e de repente a gente passa por algum conflito familiar onde os nossos pais não têm capacidade para cuidar da gente, automaticamente o conselho tutelar pega alguém da família, né, e dá o direito desse alguém responsável cuidar da criança. Então ele se torna o tutor dessa criança. No sentido, quando Deus fala de tudo isso, ele está dizendo que, como não tinha uma maneira das pessoas viverem, Deus pega, tá, e cria a lei. Vamos ler no 25 e no 26 para entender. Mas agora que a fé chegou, já não estamos mais subordinados ao aio, né? Porque todos vocês são filhos de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aqui, olha para você ver. Ele pega a lei, cria a lei, para que nós pudéssemos ser preservados até a manifestação de Cristo. Preservados até a manifestação de Cristo. Deixa eu ler uma outra passagem aqui só para encaixar nesse contexto. Só para vocês poderem entender. Livro de Romanos, no capítulo Livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 14, olha para vocês verem que interessante. A gente está aqui ainda, tá? Em Moisés, nós estamos ainda falando sobre as leis, mas olha para você ver que coisa interessante isso. Livro de Romanos, capítulo 5, no verso 14. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 5, verso 14. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ó, Adão prefigurava. Adão era a prévia, a figura inicial daquele que haveria de vir. Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que a morte reinou. Quando Adão cai, quando Eva cai, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até na parte a qual nós acabamos de ler agora mesmo. Como não tinha uma maneira de ser conduzido à vida, como não tinha regras, como não tinha limitações, ou como não tinha isso e aquilo, a morte deitou e rolou. A morte fez a festa. No 13 aqui, onde nós estamos lendo, no versículo 13, fala assim, né? Porque até a lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então significa, se não tinha lei, então não era levado em conta. Então a morte, como não tinha algo que parasse a morte, a morte deitou e rolou tanto sobre o justo quanto o injusto. A palavra de Deus fala tanto sobre o justo quanto o injusto. A morte reinou, a morte deitou e rolou. Então olha para você ver. Mas quando vem essa oportunidade para nós, no versículo 15 do capítulo que nós estamos lendo, fala assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, pelo pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós estamos ainda falando do projeto original, nós estamos falando do início, nós estamos falando da subida até chegar em Cristo. Então aqui do verso 13 ao verso 15, fala bem claro sobre isso, tá? Fala bem claro sobre a questão do pecado desde Adão até a questão de Cristo, na onde nós já falamos no livro de Gálatas, fala sobre a questão da lei ser tutor, ou seja, guardar, preservar o homem até a manifestação de Cristo, que era a promessa inicial desde quando houve a queda. Então nós já pegamos todo esse processo e nós estamos aí avançando, porque agora a gente chegou na lei, né? Quando a lei é criada, Deus fala que existe agora uma maneira de ser preservado. Qual era a maneira? A maneira era aqueles que observavam os mandamentos, por ele viveria. Mas aqueles que não obedecessem, morreria. Deus está dizendo o seguinte, olha, gente, tem uma maneira de vocês alcançar Cristo, tem uma maneira de vocês alcançar a promessa. Qual é? É essa aqui. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não isso, não aquilo, não aquilo. Aquela era a maneira que ele tinha dado condição para alcançar a vida. Fora daquilo, as pessoas só continuariam já nos seus pecados, né? Então, ele colocou a lei como tutor para guardar, para que as pessoas pudessem ter uma maneira de viver e a morte não vir sobre aquela pessoa. Porque desde Adão até Moisés, a morte reinou. Então a gente entende que quando Deus fala de mandamentos, a intenção de mandamentos não era Deus colocar limitação na vida das pessoas, dizendo que a gente não pode fazer nada. A intenção dos mandamentos era: eu vou dar para vocês o direito de vocês serem preservados daquilo que hoje está reinando, né, no meio de vocês, que é a morte. Então, ele deu aí a oportunidade. Agora, olha para você ver, a gente já vai subir direto, que a gente falou aqui dos mandamentos, e depois dos mandamentos houve, né, toda aquela esse processo de linhagem a qual Deus está vindo, trazendo a linhagem, trazendo tudo isso, e Deus faz ali a promessa. A gente já passou aqui pelas tribos, já nasceram os 12 filhos, né, já foram formadas as 12 tribos, e Deus agora precisa dessas 12 tribos escolher uma a qual o Senhor Jesus viria. E ali Deus faz essa promessa de todos aqueles. Deus escolhe ali a família de Judá para que pudesse dar continuidade em todo esse processo, né? Nasce Davi e aí depois vem todo esse processo até chegar o Cristo. Mas antes um pouco de chegar ao Cristo, tem uma passagem que representa bem um pouco antes ali de chegar a Cristo, que é aquela passagem onde a palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso está aqui mesmo, na onde nós já estamos lendo em Romanos, no capítulo 5, no verso 20. Que fala assim: a lei veio para que a transgressão abundasse. A lei veio para que a transgressão abundasse. A lei veio para que o pecado cometido lá no início crescesse, aumentasse. Não para poder punir, mas para poder gerar a manifestação do único que tinha autoridade para poder eliminar, pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então aí a palavra de Deus fala assim, né? No 20. A lei veio para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou.
para que assim como o pecado reinou pela morte, a graça também reinasse pela justiça para a vida eterna. Lembra aquilo que foi tirado lá na frente, lá no começo? Eles foram colocados para fora do Éden, justamente para não tocar na árvore da vida. Deus falou: vamos tirar eles para fora do Éden para que eles não toquem na árvore da vida e seja como nós e viva eternamente preso no pecado. Deus não queria que o homem vivesse eternamente preso no pecado. Então Deus vai lá e tira eles para fora do Éden. E aqui fala sobre isso, porque aqui fala que assim como o pecado reinou pela morte, a graça também para que a graça também reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó, o nosso tempo está acabando, o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que você chegue até aqui comigo, tá? Porque no próximo vídeo, na próxima gravação que nós vamos fazer, nós vamos pegar da cruz até chegar aqui no fim. Então hoje nós falamos do início até Jesus Cristo, tá? E a partir dali tem uma história muito forte. A gente vai ligar isso. Vocês sabem muito bem, quando Jesus Cristo foi colocado na cruz do Calvário, né? Um à sua direita, outro à esquerda. Um acreditava mesmo que Jesus era Jesus, outro não acreditava e zombou de Jesus. E a partir dali começa uma história totalmente baseada em tudo que a gente já falou aqui, mas agora de uma forma real, para a gente poder descer novamente. Deus pegou o homem no início santificado e alcançou o homem no auge do pecado, como a gente acabou de ler aqui. Abundância do pecado. Onde abundou o pecado, aqui em cima está superabundando a graça de Deus. E a partir daqui nós desce depois, trazendo uma próxima parte no estudo, e a partir daqui vai ser algo fenomenal, fundamental para a sua caminhada cristã. Tá? Pega cada texto que a gente falou, desde a criação, desde Noé, Abraão, né? Depois de Abraão, Moisés, pega tudo isso e vai estudando e você vai ver que existe uma forma original para que tudo isso aqui aconteça. Eu não vim aqui só por vir, você não veio aqui só por vir, existe um propósito no meio disso tudo. E é necessário a gente se encontrar no meio do propósito de Deus. Projeto de Deus, do início ao fim. Nós, então, estaremos no próximo vídeo falando, a partir de Jesus, nós chegamos de Adão até Jesus, e nós vamos pegar agora de Jesus até a consumação de todas as coisas. Fique ligado nisso, tá? Eu quero falar aqui do Ministério Terra de Cafarnaum, dos projetos do Ministério Terra de Cafarnaum, te convidar a participar desses projetos, né? E aí, encerrar aqui o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, você que ficou aqui conosco até agora. Se inscreva no canal, compartilhe, convide as pessoas a estudar junto com você. E se tiver algum questionamento, se tiver alguma dúvida, deixa aí, tá? Fala aí, faz aí seus comentários e eu com certeza vou ler e vou responder os seus questionamentos, tá bom? Todo ano Deus me dá um estudo, todo ano Deus me dá um estudo e mais para frente a gente vai fazer outros estudos aqui. Tem um estudo que Deus me deu que é o céu como tribunal de justiça, onde coisas que a gente passa desapercebido e que tem todo sentido para nós na nossa vida humana, tá? Mas isso é para uma próxima etapa. Eu quero falar depois da continuidade aqui do projeto de Deus. Fique ligado nisso. Deixa eu falar do projeto Casa Pai de Amor. O projeto Casa Pai de Amor, tá? Esse projeto é um projeto que nós ali no Ministério Terra de Cafarnaum, a gente já trabalha, né, com ele, já faz bastante tempo, já teve muitas pessoas que foram alcançadas a partir desse projeto, né? Alguns já passou comigo em gravação aqui, como hoje o pastor pastor Anderson, né? Que a gente teve um contato com ele ainda desde a época da sua internação ali na Centro Herd, e ele contou isso no testemunho dele aqui. Também o Cristóvão, que está lá para o lado de Brasília fora, fazendo a obra do Senhor Jesus, a qual a gente também já trabalhou com ele, que Deus tem levantado ele, abençoado
ele, entendeu? Poderosamente no sentido de servir pessoas. O pastor Wanderson também tem um bom trabalho, um belo trabalho com moradores de rua, com encaminhamento de pessoas para a clínica terapêutica e outras pessoas que a gente conhece que têm trabalhado na obra do Senhor e que a gente já se encontrou no meio desse caminho, dessa caminhada. O projeto Casa Pai de Amor, esse projeto Casa Pai de Amor, o que nós fazemos com ele? Nós fazemos o encaminhamento de pessoas para as comunidades terapêuticas, né? Também damos a assistência para algumas famílias com a questão de alimentos, damos alguma assistência para as famílias com a questão de vestes, os moradores, né, de rua, aqueles que estão em condição de rua aí, a gente também faz ali uma triagem para saber quem que quer ir para uma comunidade terapêutica ou quem é que talvez está precisando de algum outro auxílio no sentido de encontrar ou voltar para os seus lares, encontrar suas famílias. Então, o nosso projeto ele vai desde a questão do encaminhamento, como também na questão do acolhimento de pessoas. Tá? Encaminhamos, acolhemos e depois tentamos aí inserir essas pessoas no mercado de trabalho de novo e voltando a dar dignidade para elas. Então, você que quer contribuir, você que quer ajudar, você que quer de alguma forma servir, né, seja com mão de obras, seja com alimento, com roupa ou com qualquer outra, ou de qualquer outra forma, nos procure, tá, para que você possa conhecer o projeto de uma forma bem íntima mesmo, bem de perto, tá? É um projeto, a parte social do Ministério Terra de Carfanaum, tá bom? Nós não temos um lugar onde você vai ver uma placa escrito lá, Casa Pai de Amor. É uma parte social do Ministério Terra de Carfanaum, tá? Dentro das comunidades terapêuticas, dando assistência para aqueles que estão internados e aqui fora fazendo esse acolhimento e, de alguma forma, servindo a comunidade. Então, tá bom? Então, nós temos aqui, a chave Pix é terradecarfanaum.mtc@yahoo.com. Mas também, se você entrar nas redes sociais também, você vai conseguir ver tudo isso por lá. No YouTube, no canal Terra de Carfanaum, Ministério Terra de Carfanaum. E é isso. Quero agradecer vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fique ligado na segunda etapa do nosso vídeo para nós poder concluir esse estudo de uma forma. A gente tem um outro estudo que a gente vai fazer, tá? Para a ceia do Senhor. A gente tirar aí as dúvidas que muitas pessoas têm. Então já fique ligado nessa sequência de estudo que a gente vai ter para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado por esse tempo de qualidade que nós ficamos aqui. Quero agradecer ao meu produtor, câmera, o homem da mídia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo que você está dedicando aqui também, servindo de alguma forma aí ao Senhor Jesus também. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Graça e paz. Até a próxima. Valeu!